Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você é mãe ou está gestante, né, ou tem uma criança em casa de 0 a 3 anos, essa live está sendo gravada especialmente para você. Bom, e para a gente iniciar, né, eu preciso me apresentar. Eu me chamo Josimarinho, sou professora, sou pedagoga. Minha primeira licenciatura foi em educação física. Então, para entender, né, como é que funciona esse mundo da criança, como é que a criança brinca, é no brincar que ela aprende. Então, vem todo o desenrolar da minha história que eu também vou contar para vocês, que essa live com muito carinho, né, sendo desenvolvida e sendo realizada para que vocês também me conheçam melhor. Aqui vem chegando, né, sempre mães, muita gente nova, pais também, cuidadores principais diretos, né, da criança. Então é muito importante que a gente aborde, o assunto que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, já falei meu nome para vocês, e tudo tem um começo, né, gente? O começo da minha história, eu preciso voltar a fazer um resgate lá para minha infância, né, onde eu tive muita dificuldade na questão da comunicação com os meus pais. A gente sabe, né, que os pais, eles têm uma grande função, né, uma grande missão, que é direcionar os filhos para o melhor. E como é que eles fazem isso? Eles fazem da forma que eles sabem, da forma que eles aprenderam. E muitas vezes, né, quando nos tornamos adultos, nós, os filhos, nos tornamos adultos, carregamos essa bagagem. Então, pode ser ela muito boa, pode ser uma questão positiva, pode ter na bagagem coisas que a gente poderia ter feito de maneira diferente, mas a gente precisa honrar os nossos pais. Então, querendo ou não, vão ter resquícios bons, né? Vão ter retornos bons e outros não tão bons assim. E falando sobre mim, gente, olha só. Na minha infância, eu nunca tive problema de fala, né? Quando eu falo assim, eu tenho que falar da minha infância, problema de comunicação, não, eu nunca tive problema, tá? Eh, e isso, caso houvesse algum problema, né, como existem algumas crianças com dificuldade de fala, é algo que a gente precisa realmente correr atrás. Mas eu não tive nenhum problema na fala. Minha mãe fala, né, que eu sempre falei muito bem, falei muito rápido, fazia muitas perguntas, sempre fui uma criança muito curiosa, né? Isso é bem comum da nossa infância, a gente tá descobrindo tudo, né, ao nosso redor. Só que aí, eu preciso contar para vocês que a questão da comunicação, esse ruído, né, que houve, foi na questão da criação dos meus pais que refletiu na minha criação. Então, o meu pai e a minha mãe foram criados de formas completamente diferentes, mas uma não foi tão melhor que a outra. Então, na minha criação, era tudo muito automático, né, e autoritário. Então, se tinha comida na mesa, se tinha o que vestir, não se teria o que reclamar. Então, foi assim que eles foram criados. Então, fazendo esse resgate e a reflexão, eu não tinha vez de fala, como é um modelo bem comum, né, que ainda a gente está tentando mudar, com a questão da parentalidade, com a questão da educação, sempre vem avançando e a gente batendo nessa tecla, e muitas coisas precisam ser mudadas para que as nossas crianças também avancem, né. Então, assim, da minha infância, eu tenho resgates bons, né, que a minha mãe, quando ela podia, quando ela tinha tempo, que não era tantas vezes assim, ela ficava comigo, a gente brincava de conhecer as letras, mesmo minha mãe tendo pouco estudo, ela me apresentou o mundo das letras, então eu sempre fui muito apaixonada pela leitura por causa disso, e a leitura também era usada como castigo na minha infância, porque se eu fazia algo de errado, eu não era direcionada para o correto. Meu pai sempre dizia: "Ai, você precisa ir para o quarto e você vai passar 7 dias de castigo por um simples tênis esquecido na sala". Então, assim, não havia um direcionamento, e isso era muito comum da minha época. E aí vem a reflexão, né, vem a reflexão de que muitas pessoas hoje falam: "Ai, eu apanhei, mas eu não morri". Você
pode não ter morrido, graças a Deus, mas o que morreu em você? Você já parou para pensar nisso? O que é que morreu em você? Porque eu tive graves problemas, né, na questão da adolescência, quando me tornei adulta, na questão de confiar nas pessoas, porque eu continuo viva, né, que bom. Mas a questão de confiar nas pessoas, de aceitar relacionamentos tóxicos de amizade, amorosos também. Então, o direcionamento da nossa vida, a gente precisa compreender de que o que acontece na infância não fica na infância. Como falam conosco quando somos pequenos. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente é criança e a gente é criado aos gritos, aos berros. Então, se uma pessoa na rua grita com a gente vai achar muito normal, muito comum. Mas se, por exemplo, os nossos pais conversam conosco quando criança, com respeito, com educação, então a gente não vai exigir menos que isso nos relacionamentos fora do nosso lar. Então, quem somos nós quando somos inseridos no meio social? Não é algo fácil, porque essa vivência, ela nos faz sentir, né? E não é fácil a gente realmente conviver em sociedade com os resquícios de uma infância onde a gente não teve voz. Então, qual será a nossa profissão? Quem será essa criança que a gente está criando hoje? Como nós seremos inseridos na sociedade? Então, pegando esse gancho, né, de quem foi a Josi quando criança, eu tinha um pai muito autoritário, mas eu também tinha uma mãe que ouvia o que o pai falava. Então, ele tinha voz total dentro da casa, onde eu, minha mãe e minha irmã, a gente precisava ouvir e fazer como ele queria. Então, a pessoa sempre de impulso muito forte, onde nenhum de nós tinha como falar. Então a gente tinha um respeito muito grande, só que isso quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu também tinha muito medo. Eu tinha muito medo dos castigos, eu tinha muito medo de o que iria acontecer comigo se eu tirasse uma nota ruim na escola. Porque eu não recebi um elogio, eu não recebi um encorajamento, mas se eu tirasse uma nota muito ruim, eu sei as consequências que eu teria. Aí a gente anda mais um pouco e a gente pode ir mais à frente. E eu já era formada em educação física quando eu engravidei, né. Meu filho é uma bênção, meu filho é um milagre na minha vida, e ele me fez ver o mundo de uma maneira completamente diferente. E eu vou explicar por quê. Bom, foi a partir daí que eu pensei: "Eu não quero ser uma mãe, qualquer mãe, né, uma mãe por ser. Não, eu quero ser a melhor mãe do mundo". Eu acredito, não é possível que nenhuma mãe pense nisso quando está esperando o seu primeiro filho, né. Então a gente entra num pouco do mundo da magia, um mundo que não existe, né, que é o mundo da perfeição, mas a gente também faz uma reflexão do que houve ruídos na comunicação, na falha, tá, para que a gente não repita com os nossos filhos. Então eu fui me especializar na questão da educação física escolar, eu fui me especializar na questão da neuropsicopedagogia para entender como uma criança aprende, né? E como eu poderia ajudar esse filho que estaria chegando, porque nós sabemos que a gente não pode, né, estar numa bolha, sabemos que hoje nós não temos apenas crianças típicas, também temos as crianças atípicas, e o meu coração e a minha mente estava muito aberto para isso. Tem casos na minha família de autismo, então se uma criança chegasse com autismo para minha vida, para os meus braços, então eu saberia pelo menos teria pelo menos uma noção do que eu iria receber no meu lar. Então, foi por isso também que eu busquei essa especialização, fui buscando outras especializações também, desculpem. E a última especialização que eu fiz foi em educação parental, né? Eu tenho uma pós-graduação e também tenho um curso livre, que é essencial
para a questão de como falar com a criança e compreender os seus sentimentos, lidar com os seus sentimentos. E quando meu filho chegou, eu percebi que tudo que eu estudei, tudo que eu estava me especializando, e no decorrer que meu filho crescia, eu continuando lendo, buscando, lendo também sobre a psicologia individual, né, sobre, Alfred Adler, que eu amo de paixão. Então eu comecei a perceber que ser mãe não adianta. Você ler, você se especializar, você estudar, você ser médico, psiquiatra, você ser psicólogo, você ter as profissões possíveis e como cuidar de uma criança, ser da área da saúde, ser fisioterapeuta, tudo isso ajuda. Mas quando você tem uma criança em casa, a gente percebe que não é intuitivo. A gente ter uma criança em casa, a gente se vê ali na realidade nua e crua, de que vão ter situações que acontecem que a gente não vai, infelizmente, encontrar em livro nenhum de como é que a gente vai resolver. A gente precisa realmente agir eh, com o coração, colocar o que a gente estudou em prática e respirar, ter o autocontrole. E nessa questão, né, do autocontrole, essa questão do autoconhecimento, perceber que não é intuitivo, eu também percebi o que eu falei lá no início, né? Lá no início, aqui que eu comecei a conversar com vocês. Sobre a questão de que o que acontece na infância não fica na infância. Ela reverbera, né, durante toda a vida na questão das nossas ações. Se uma mãe chegar para você e disser que nunca gritou com seu filho, perdão, eu não acredito. Eu já me descontrolei, eu já saí do eixo, eu já falei de uma maneira que eu não deveria com o meu filho. E simplesmente, quando eu me via daquela forma primitiva, conversando, gritando, me alterando. Por quê? Porque tá no nosso cérebro, né? Fica gravado ali. E quando a gente é machucado, quando a gente sente que é provocado, uma criança não tem como provocar você. Mas quando você se sente provocado, a gente tem reações que depois fica pensando, por que que eu me comportei daquela forma? Eu não queria ter me comportado daquela forma, eu não queria ter tratado o meu filho daquela forma. Mas é puramente pela maneira que você foi tratado na sua infância. Então, sempre buscando o meu melhor. Meu filho é criado de uma maneira que ele não apanha, ele não sabe o que são castigos. Aqui em casa a gente não tem a palavra obediência, a gente prefere usar, né? Eu junto com o meu marido, a gente prefere usar as palavras, uma delas é educação, precisamos ter educação, respeito, né? E os combinados. São palavras que a gente usa aqui. Então, você precisa respeitar a mamãe da mesma forma que eu te respeito. Questão de agressão. Eu preciso que você me respeite e não me machuque. Nós não tratamos um ao outro com agressividade. Então, é isso que vai moldar o ser humano de pequeno. Mas a gente adiantando mais um pouco, né? Já perceberam que eu falo um pouquinho. Então, aqui, já falei para vocês com a dificuldade de fala. Então, aí a gente pega o gancho aqui para vocação, né? A minha vocação desde criança, eu sempre quis trabalhar com crianças. Eu sendo criança, sempre gostei muito de crianças. Mas eu não tinha lá muita facilidade para me inserir em grupos. E eu achei sempre que isso seria um problema. Se eu tivesse alguém que me encorajasse, né? Se eu tivesse alguém que dissesse, não, é a sua personalidade, você aparenta ser isso. Será que você não é aquilo? Então eu não me encontrei. Eu sempre fui colocada a recolher as minhas emoções quando eu dizia que estava triste. Você não tem motivos para estar triste. Você tem o que vestir, você tem o que calçar, você tem o que comer, então você não tem o que ficar triste, né? Então, mesmo assim, eu sempre gostei muito de criança, viu? Não podia ver um bebê fofinho, eu queria colocar no braço e queria ficar para mim. E com o decorrer do tempo, fui entendendo os meus gostos, né? E hoje eu estou aqui. Estou aqui, e eu estou aqui principalmente para conversar com mães
porque eu precisei muito de uma pessoa como eu, não me vangloriando, não é me colocando num pedestal e também não me rebaixando, mas eu precisei de alguém que compreendesse o que eu sentia, o que eu falava. A questão do romantismo acabou com as minhas expectativas. Quando eu me vi sozinha em casa, meu filho nasceu na pandemia, no meio da pandemia, então eu realmente recusei muita ajuda por medo do vírus, né? E eu me vi ali sozinha. Então eu recusei muita ajuda, não quis de verdade. E quando eu me vi ali sozinha, eu disse: "Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Um bebê indefeso, se ele tiver dor de ouvido, se ele tiver dor de barriga". Não tinha teoria no mundo que me ajudasse naquela hora. Ali era eu e o meu filho. Meu marido trabalhava fora, meu pai estava doente, já estava pertinho de falecer. Então, assim, eu me vi realmente sozinha naquele momento. E agora o que é que eu faço? Então, eu também precisei agir pelo instinto, mas se eu confiasse apenas no instinto, hoje o meu filho seria uma pessoa que apanha, que apenas ouviria gritos e não receberia amor, mesmo que receba um não. Então vamos adiantar mais um pouco, né? Já expliquei para vocês sobre a minha trajetória. Bora lá. Gente, e assim, a questão da comunicação, ela entrou na minha vida de uma maneira essencial, porque eu não posso conseguir tudo pelo grito, conseguir tudo por castigo. Se eu falar para vocês que castigar não funciona, eu vou estar mentindo. Se eu falar para vocês que bater não funciona, eu também vou estar mentindo. Pegar uma criança à força para fazer uma atividade não vai resolver, vocês também vão me chamar de mentirosa. Ser mãe não é um mar de rosas, não é intuitivo, como eu já falei mais de uma vez aqui, não é um morango, né? A vida não é um morango. Mas se a gente tem munições suficientes para usar nos momentos certos, isso vai ajudar muito a gente, muito mesmo. Então eu fui percebendo que um bebê de colo, ele gosta quando a gente canta. Eu fui percebendo que, como meu filho mamava, mas eu tinha baixa produção de leite, ele também tomava fórmula. Sempre que eu ia fazer a fórmula, eu contava, porque era uma maneira que ele se acalmava. Às vezes já estava ali irritadinho, querendo chorar. Nossa, então eu comecei a falar as minhas ações, do que eu iria fazer daqui a pouco. Então meu filho, ele começou a ter calma naquilo, e eu fui percebendo. Eu digo: "Nossa, então, que interessante, o meu filho, ele se acalma quando eu falo o que eu vou fazer". Então, quando uma criança vai se habituando a toda a rotina, vai entrando na rotina do dia a dia, com as horas certas, hora de banho, hora que troca. "Ah, que legal, agora é o momento da gente tal". Então a fala, a voz da mãe, o bebê já conhece. O bebê é o único no mundo, seu filho é o único no mundo que conhece o som do seu coração por dentro. Ele já conhece o som do seu coração, ele já conhece a sua voz. É o único que te conhece por dentro. Então, quando a gente fala as nossas ações, isso traz calma para os nossos filhos, para o bebê de colo principalmente. Então, tudo que eu ia fazer, eu já ia levando. "Vamos lá, filho, agora eu vou preparar seu banho". E sempre no meu colo, sempre. Colo não estraga, tá, gente? Só abrindo parêntese, mas isso é motivo para uma outra live. Então, quando o meu filho foi crescendo, então o desvio, outra coisa muito interessante, né? A partir de 1 ano já começa a andar, meu filho andou com 1 ano completo, e é muito comum que vá para direcionamentos assim que não são seguros. Então, gritar, não, 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 não era interessante. Mas desviar a atenção da criança, eu também fui percebendo que era mais inteligente. Então, toda essa vivência, toda essa minha bagagem, eu quero compartilhar com vocês. Eu não quero deixar isso só para mim. Eu sei que tem muita mãe que às vezes chora. Eu já chorei muito. Eu não sou uma boa mãe. Eu não vou conseguir. Eu preciso de ajuda. Cadê? Não tem ninguém para me ajudar. E agora? Socorro, Deus. Mas a gente precisa buscar lá dentro da gente
respirar fundo, se apegar ao que você acredita, à sua religião, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar ajuda. Se você não tem rede de apoio gratuita, né, que é a família, pague ou busque no SUS um psicólogo, alguém que possa te dar essa força. Porque a maneira que você trata o seu filho, a maneira que você fala com o seu filho, determina como ele também vai falar com as outras pessoas. O meu filho, ele é um ser iluminado. Ele chegou assim para mudar completamente a minha vida. Mas eu também luto para quebrar o ciclo da violência, porque eu sou uma pessoa que tem um pé no autoritarismo, mas eu também tenho um pé na questão da a violência tá entranhado, né, a violência ela tá na minha vida, ela sempre esteve presente na minha vida. Ser tratada com ca eu não fui tratada com carinho na minha infância, né, mas eu precisei buscar. Então, na minha adolescência e na minha vida, eu ficava sem entender o porquê eu buscava abraços, eu gostava de abraçar as pessoas, era uma falta. Não tem aquela frase, né, que as pessoas falam: "Em todo exagero tem uma falta". Então eu tinha toda essa energia guardada dentro de mim, e quando meu filho chegou, eu pude, gastar tudo isso de uma maneira boa. Então quebrar esse ciclo não é fácil, mãe, eu sei que não é fácil. Você tá ali na correria, você tá ali, gasta, né, do dia, muitas vezes sozinha, você vê a casa bagunçada, um monte de brinquedo espalhado, mas o que que você pode fazer? Respirar fundo, se conectar com você mesma, para que você consiga direcionar o seu filho. Então a comunicação é a chave principal. É como você fala com o seu filho, é como você interage, é como você consegue a atenção do seu filho, é como você impõe o respeito para ser respeitado. Quais, frutos você vai ter de como você fala com a sua criança? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco da minha história. Espero que vocês continuem a acompanhar, né? A live foi desativada os comentários, porque eu realmente precisava conversar com vocês, dar as boas-vindas para as pessoas novas que estão chegando. E se você quer deixar alguma pergunta, alguma dúvida, você já pode deixar, tá? Que eu vou, abrir um outro espaço para que a gente fale sobre os questionamentos que vocês vão deixar aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até breve.